Gente, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma segunda braba aí. Felizmente, a Espanha foi campeã, né? Senão ia estar mais braba ainda. Imagina, uma segunda-feira com a Argentina campeã do mundo. Deus me livre. Vamos lá, ó. Nas últimas aulas, a gente estudou energia e suas transformações. E aqui, ó, tem uma das transformações mais importantes, que é a fotossíntese. E esse assunto é muito interessante por causa disso, porque além dessa importância, a gente percebe que na natureza tudo é transformado, tudo tem essa relação aí de transformação de energia. E energia é importante porque a partir do momento que o homem começou a dominar essa transformação de energia, foi quando aconteceu a primeira revolução industrial. Com isso, o homem conseguiu consumir mais energia. E, teoricamente, melhorou, né, a qualidade de vida, entre aspas, beleza? Entre muitas aspas aí. Aqui vocês conseguem ver o salto de consumo de energia do homem primitivo até o homem moderno. Olha o salto. E com isso, né, a gente começou a mudar a relação nossa com a natureza. Antigamente era tudo manual, ou seja, para a gente produzir comida, a gente tinha que fazer o quê? Domar os animais e ter mais comida, né? Ou seja, para produzir comida a gente precisava de mais comida, ou seja, precisava domar os animais precisavam comer e a gente também precisava comer. Ou seja, para produzir comida a gente precisava de comida. Agora a gente não precisa mais de comida para produzir comida, a gente precisa de combustível. Ou seja, agora a gente precisa de máquinas e as máquinas não comem comida, sim, combustível. A gente agora não precisa mais de animal, a gente usa máquinas. Vocês entenderam agora a nova relação? A partir do momento que a gente começou a fazer isso, né, as máquinas começaram a passar a, a esse meio de produções, o homem mudou totalmente a relação. Começou a vir para a cidade, enfim, vários outros fatores foram influenciando. Beleza, galera, todo mundo tá sabendo? E a ideia é, só que isso tem um preço, tem uma causa. A gente precisa produzir mais energia para conseguir manter essas coisas que a gente tem na nossa casa. E eu mostrei para vocês que a gente consegue ver a desigualdade social do planeta baseado na questão do consumo de energia. E vários conflitos que a gente tem, né, durante a história e na atualidade, tem a ver com questões energéticas aqui. Ó. Vocês conseguem ver, inclusive, qual país é mais envolvido ou menos envolvido devido à iluminação aqui, dessa foto tirada na NASA. Tudo bem, galerinha? Aí a gente falou sobre o que é energia, aí o pessoal falou que tem a ver com trabalho, uma força que realiza trabalho, que faz deslocar um corpo. Isso está gravado na última aula, quem quiser assistir. E o mais interessante é que a gente não pode perder e não pode ganhar o quê? Energia. Amora, chega, ó. A Amora, ela adora vocês, galera. Toda segunda, é impressionante. Pode-se ganhar ou perder energia. Não, a gente apenas pode o quê? Transformar energia. Galera, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Acho que saiu minha tela aqui, eu vou partilhar de novo. Beleza? Vamos aqui. Amora, para. Só chama ela aí, Samantha. Ai, ai. Vamos lá, galera. Ó, então, não se pode perder e não se pode ganhar energia. Aí, aqui vem a parte mais importante que já tem conexão com essa aula de hoje. Temos vários tipos de energia. Tem energia mecânica, potencial, gravitacional, cinética, solar, eólica, nuclear, química. Ou seja, tem uma infinidade de energia aqui que eu nem falei todas, hein? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo claro de transformação de energia. Aqui é uma usina hidrelétrica. Como é que funciona a relação da transformação de energia na usina hidrelétrica? A gente faz um reservatório, né? As empresas que vai gerar aqui fazer a construção
reserva, isso cria um impacto ambiental sem tamanhos, só que é necessário fazer essa represa aqui, essa barragem, para você ter um desnível de energia, porque aqui a gente tem a água numa altura diferente da onde vai ficar a turbina. Com isso, a gente vai transformar a energia potencial gravitacional, a água tem uma grande massa e uma grande altura, vai ter uma grande energia potencial. Com isso, essa energia vai ser suficiente para conseguir transformar em energia o quê? Cinética. Beleza? Tá bem claro aqui o que acontece nesse slide aqui? Estou permitindo o pessoal entrar aqui, aí fica... Qual é a pergunta, professor? Ficou claro como é que acontece aqui a transformação numa usina hidrelétrica? Sim, sim, A gente sim. tem a energia Ficou claro, sim. potencial gravitacional, essa água vai passar pela turbina, vai girar e vai transformar em energia elétrica. Então, são basicamente três tipos de transformação: energia potencial gravitacional, energia cinética e energia o quê? Elétrica. Essas são as energias que são transformadas aí no processo de uma usina hidrelétrica. Para cada tipo de fonte energética, é um tipo de energia, mas basicamente sempre tem energia cinética, energia térmica, energia elétrica para envolver. Então, basicamente, tudo que a gente faz hoje em dia numa transformação de energia é para transformar em energia elétrica. Aqui tem a unidade de energia, que a gente fala que é o Joule, no Sistema Internacional de Medidas, e existem outros tipos de unidade também, caloria é muito comum aí, quando a gente vai comer alguma coisa. Quando a gente vai falar de consumo de energia elétrica, a gente fala em quilowatt-hora. Mas, enfim, eu quero que vocês usem mais aqui. Joule, lembra, toda vez que a gente for calcular energia, a resposta vai dar em Joule. Ah, Osmar, mas eu consigo transformar Joule em caloria? Sim. A gente vai fazer isso algumas vezes na aula, inclusive hoje. Aqui são as energias mais importantes. E como eu falei para vocês na última aula, a ideia é que toda energia tem uma equação correspondente a elas. Infelizmente, como a gente tem pouco tempo, vocês têm que acabar decorando. Então eu falo para colocar num negocinho no banheiro, sei lá, fazer uma tatuagem para lembrar dessas coisas. Sei lá, alguma forma vocês têm que fazer uma música e use a criatividade de vocês. Mas é bom você estar sempre em contato com essas equações para acabar decorando. Então, quando eu falo em energia cinética, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional, que é a energia de altura, é a massa vezes a gravidade vezes a altura. O H é a altura. Quando eu falo em mola, alguma coisa que tem a ver com um elástico, é a energia potencial elástica, que é o K, que é uma constante da mola, vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. E trabalho é força vezes distância. Galera, esse slide aí, que vocês estão vendo, tudo isso a gente forma ao que chamamos de energia mecânica. Então, isso aqui, esses quatro juntos, formam a energia mecânica. O pessoal costuma falar mais dessas três aqui, da energia potencial gravitacional, da potencial elástica e da energia cinética. Beleza? O pessoal costuma falar mais dessas energias aqui. Alguma dúvida, por enquanto? Aí na última aula, eu até falei de outros tipos de energia aqui, que não, a gente não cai muito, mas só para vocês saberem que para cada tipo de energia que a gente viu na última aula, tem uma equação. Essas daqui a gente não vai usar muito, a gente vai usar mais as energias mecânicas. Vamos lá. Na última aula, a gente fez o exercício aqui da Eclusa, que é um elevador de barcos. Fizemos um exercício sobre o homem mais rápido do mundo, que é o Usain Bolt. Aí a gente calculou a energia cinética dele, né, numa corrida aqui, perguntou qual que era o trabalho dele, e a gente viu que era a energia cinética. Agora eu vou fazer um outro tipo de exercício aqui, só para vocês verem como é que funciona essas coisas que eu falei na prática. Então, ó, essa daqui é uma questão da FUVEST, de um vestibular, inclusive, recente. Uma das modalidades de skate é tipo uma bacia, né, o pessoal fala, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia.
Supondo que essa bacia aí tem uma profundidade de 2,45 metros. Qual a máxima velocidade que esse skatista ele consegue atingir no fundo dessa pista aí, nesse ponto mais baixo? Quem falou que começou a aula agora? Deixa eu falar. A Marília. Marília, seja bem-vinda, então, pela primeira vez aí, na primeira aula. Eu estou falando de energia. E a gente tem vários tipos de energia, certo? Isso que eu acho que é mais legal você entender. Tudo bem? Aí, o que acontece? Para cada tipo de energia, a gente tem uma equação. Quando eu falo em energia cinética, o que você vem na sua cabeça? Que energia que é essa? Energia cinética? É energia do quê? De movimento, beleza? Agora, quando eu falo em altura, eu estou falando de energia potencial gravitacional. Agora, se eu pego um elástico, ou seja, uma flecha, alguma coisa que tem elástico, a gente fala de energia potencial que elástica. Então, a gente vai resolver um exercício que a gente vai transformar uma energia o quê? Em outra. Aí, para isso, a gente precisa saber qual a equação de cada energia correspondente. Beleza? Vamos fazer esse exercício, vamos com calma, só para você ir caminhando junto com todo mundo, beleza? Então, aqui é um exercício da FUVEST. Geralmente são mais difíceis, só que também não precisa ter medo. Vamos devagar. Toda vez que a gente vai resolver um exercício de física, a primeira coisa que a gente faz é ler o enunciado e anota os dados desse enunciado. Então, quando eu li aqui o enunciado, ó, ele falou que era uma bacia, e essa bacia aí, né, tem uma profundidade de quantos metros? 2,45 metros. Então, toda vez que eu falo em profundidade, altura, na física a gente usa o H. O H é 2,45. Inclusive, na física a gente usa muito coisas relacionadas com inglês, beleza? Qual a máxima velocidade que um skatista partindo do repouso? Ou seja, qual que é a velocidade que o skatista ele vai sair desse canto aqui da pista? Qual que é a velocidade que ele vai sair? A velocidade inicial dele. Toda vez que a gente fala inicial na física, eu uso zero. É zero. Beleza? Então, galerinha, ó, temos aqui uma pista com uma altura de 2,45 metros de altura, que é o que a gente leu até agora. E o que ele está falando mais aí? O que ele quer saber nesse exercício? O que ele quer saber nesse exercício? Qual é a velocidade que ele vai atingir em qual ponto? No ponto mais baixo da pista. Alguma dúvida? Ficou claro? Marília, vamos lá, hein? Ficou claro, galera? Então, ó, o que eu quero de vocês? O que eu quero cobrar de vocês aqui? Vamos por partes. Depois a gente pensa nas equações. Que tipo de energia vai ser transformada aqui? Se o skatista ele sai com uma velocidade inicial igual a zero aqui desse ponto aqui de cima, que eu vou chamar de ponto A, e ele vai até o ponto mais baixo, que eu vou chamar de B, o que você tem aqui no ponto A? Que tipo de energia você tem associada nesse ponto A aqui apenas? E no ponto B, que tipo de energia que Movimento, eu não, estou... movimento. Como ele está parado aqui na borda da pista, ele não vai ter energia cinética, certo? Então, a única energia que ele vai ter aqui nesse ponto vai ser a energia de altura. Beleza? Aí, ele vai transformar essa energia dele em energia do quê? De movimento. Ou seja, no ponto B, como não vai ter mais altura, ele só vai ter energia o quê? Cinética. Ou seja, ele transformou a energia no ponto A, que é a energia potencial gravitacional, em energia cinética no ponto B. Osmar, mas por quê? No ponto aqui de baixo, ele não vai ter altura. Quer dizer que ele não vai ter energia potencial gravitacional. Vai ter apenas o quê? Energia cinética. Ok, galera?
Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, talvez, um simulador que eu acho que fica mais fácil de vocês, talvez, entenderem aí junto com a galera que está chegando agora. Deixa eu permitir o pessoal entrar aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui um simulador que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Talvez vai ficar mais visível aí, visivelmente. Ó, esse daqui é um simulador que eu sempre uso, que é do FET. Ele é muito interessante, que você consegue associar melhor as coisas com simulações. Aqui tem uma simulação bem interessante, que é da pista de skate. Você vai procurar aqui, skate... Aqui, ó, energia na pista de skate. E o Caiu pra todo mundo aí ou só pra mim aqui? Gente, eu caí, mas voltei. Hoje a internet tá uma droga, tá um cocô aqui a internet, mas tá tudo bem, ó. Eu acho que vou ter que começar a gravar de novo. Ah, não, tá gravando. Opa, eu falei palavrão na hora da gravação. Que beleza, hein? Mas enfim, faz parte. Ó, aqui você consegue trocar aqui, ó, os skatistas, ó. Deixa eu partilhar minha tela novamente com vocês, senão eu vou esquecer. Vamos lá. Todo mundo tá vendo minha tela? Tem um gato skatista aqui, ó. Quem gosta de gato vai gostar desse daí. Você coloca aqui um gato, e o que acontece? Eu vou colocar aqui uma grade para vocês verem aqui algumas coisas que está acontecendo. Ó. Eu coloquei esse gato aqui. Nesse ponto mais alto, vocês estão vendo que qual a cor do gráfico? Tem uma bolinha aqui em cima, ela está que cor? Ela está na cor azul, que corresponde a qual tipo de energia? De movimento cinética, não? Olha aqui o azul, ó, olha aqui para vocês verem, ó, o azul é qual? Energia? Potencial, potencial. É isso, ó. Qual que é a velocidade que ele está aqui? Zero. Zero. O que vai acontecer? Eu vou soltar aqui o gato. Ó, ó o que vai acontecer com ele. Esse gráfico, vou colocar bem lento aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Ó. No ponto mais alto lá, ele fica totalmente azul. Aí, conforme ele vai descendo, ele vai ficando meio azul e meio verde. Porque o verde é a energia cinética. Mas, ó, vou tentar parar no ponto mais baixo para vocês verem, ó. Vou soltando aos poucos, ó. No ponto mais baixo da pista. Que tipo de energia que está tendo aqui apenas? Só cinética. Cinética. Por quê? Ele transformou toda a energia potencial em energia o quê? Cinética. Cinética. Ele vai fazendo isso, o grande Romerito. Ele vai alternando aí é o Romerito, né, que tá falando, né? Eu tô louco, não, né? Alexa, Ah, o Alexandro. Pô, sua voz é parecida com a do Romerito, cara. Alexandro, isso mesmo, Alexandro. Então ele está transformando, desculpa, ele está transformando aí a energia potencial em energia cinética. Tudo bem? Ó, vocês conseguem modificar aqui a massa, a gravidade, conseguem fazer várias coisas. Trocar a pista. Olha que gato. Vou colocar agora um cachorrinho aqui, ó. Vou colocar a Amora aqui, ó. Amora, vou colocar você agora, Amora. Aí, ó. Vou soltar aqui o skatista. Olha que interessante, ó. Aí a gente consegue até fazer algumas coisas. Depois eu volto para esse simulador. A gente pode até fazer um desafio aqui com vocês depois. Mas, ó, o que está acontecendo aqui? A mesma coisa que eu mostrei para vocês agora no simulador. A energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. O que eu queria cobrar de vocês, Marília? Que vocês soubessem disso. Olhar um exercício e saber qual tipo de energia que está sendo transformada. Essa é a parte da física. Porque o resto é o quê?
como eu falo para vocês sempre, é matemática. Quando você entende que ele está transformando energia potencial em energia cinética, simplesmente agora é só ser feliz. Como assim, Osmar? A energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. Aí vocês têm que lembrar agora como calcula a energia potencial gravitacional. Lembra, é aqui em cima, ó, é a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. E essa energia está sendo transformada em energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, vou mudar aqui o slide, vamos resolver esse exercício juntos aqui. Então vamos lá, energia potencial gravitacional, galera, que é a energia de altura, foi transformada em energia cinética. Quando, na física, quando eu falo que foi transformada, quer dizer que é o quê? Uma coisa é igual a quem? A outra. Aí eu vou substituir, vou colocar aqui, vou abrir a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura, e vou igualar com massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Professor, mas ele não me deu a massa do skatista. Gente, se tem massa nos dois lados, o que a gente pode fazer? Corta, ó. Corta aqui, né? A gente corta. Aí, ó, como eu disse para vocês, a física acabou faz tempo. Agora a gente vai substituir os valores. Quanto que vale a gravidade, ó? A gravidade na Terra, ele deu de dado lá. Vale quantos? 10. Coloca aqui 10. Quantos que é a altura do nosso da nossa bacia lá, do nossa pista de skate? 2,45 metros. Isso aqui vai ser igual a velocidade ao quadrado, que ele quer saber a velocidade no ponto mais baixo. Vocês lembram? Dividido por 2. Aí, senhoras e senhores, vamos fazendo devagarzinho, ó, porque, como eu disse para vocês, a física acabou. Quantos que é 10 vezes 24,5? 2,45. Quantos que é 10 vezes 2,45? Já falei a resposta, inclusive, ó. Ficou 24,5 igual a V ao quadrado. Alguma dúvida? Beleza? Aí vai fazer o que agora, Osmar? Aqui está faltando dividido por 2. Eu vou multiplicar em x. Eu quero isolar a velocidade. Vai ficar v ao quadrado. Meu povo, quantos que é 24,5 vezes 2? Faz aqui no cantinho, ó, se não lembrar, ó. Não lembrar, não tem problema fazer do jeito mais tradicional, ó. Coloca aqui 10, sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 2, 4. Como tem uma vírgula, fica 49. Acabou? Não, tem que passar quem? A raiz aqui no 49. Como está aqui ao quadrado, como eu tiro esse ao quadrado? Eu passo a raiz no número. Senhoras e senhores, qual que é a raiz de 49? Qual a raiz de 49? Olá, pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos aí. Estamos no finalzinho de um exercício aqui, hein? Quantos que deu? Raiz de 49? É 7, né, professor? Se eu não me engano. 7, isso mesmo. Não precisa ter medo, não. Pode falar, que é hora de errar. A resposta, então, galera, é a letra C de como amo Casa, física. casa. Amo física, como amo física. Beleza, povo. Ó, em algumas vezes, alguns exercícios, eles vão pedir a resposta em quilômetros por hora. Então fique esperto, porque às vezes aqui, ó, igual aqui está em metros por segundo. Beleza, a gente encontrou a resposta. Em alguns momentos, vocês vão ter que multiplicar essa resposta por 3,6 para encontrar em quilômetros por hora. Beleza? Então aqui a gente calcula esse valor aqui, que está em metros por segundo, para quilômetros por hora. Lembra dessa regrinha aqui, ó. Está em metros por segundo, eu quero passar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6.
E se eu quiser, tá em quilômetro por hora, eu quero passar para metros por segundo, eu divido por quantos? Por 3,6. Tudo bem, Marília? Conseguiu entender, cara? Cadê a Marília? Deixa eu ver a Marília aqui, se eu vejo ela. Não, não vi ela. Ó, lembrando que a lista de chamada tá aí já fixada, hein? Ó, se vocês quiserem resolver, tem um exercício que é muito parecido, que é a mesma resolução, tá vendo? É tipo um pêndulo humano. Depois que acabar a aula, tentem resolver ele, ó. É a mesma coisa. O que que vai mudar? A altura do brinquedo. Nesse daqui, a altura era 2,45. Aqui, vocês vão copiar e colar, basicamente isso. Só que aqui a altura é 20 metros. E, no final, ele quer saber a velocidade em quilômetro por hora. Então, vocês vão ter que fazer esse passo a mais aqui que a gente não precisou fazer. Tá vendo? Que aqui, ó, a gente parou em metros por segundo. Aqui vocês vão ter que fazer essa conta, só que no final tem que multiplicar por 3,6, porque ele quer saber a velocidade em outra unidade, que é em quilômetro por hora. Ok, então tentem fazer esse exercício 4 ali com calma depois. Vamos fazer aqui, vamos pegar outro exercício, ó. Ah, esse aqui é bem legal. Um brinquedo bastante comum em parques de diversões é a montanha-russa. E o que acontece na montanha-russa? A gente transforma a energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. Só que como é um caso real, tem uma dissipação de energia. Não perde energia, galera. Essa palavra não existe na física aqui de perder. Uma energia é o quê? Dissipada. O que é dissipada? É transformada em barulho, transformada em atrito com um trilho que esquenta. Beleza? Então, ó, tem uma montanha-russa aí que ela é a mais famosa do mundo, que ela tem 1 quilômetro de extensão e está localizada no Japão. E o ponto mais alto aí dessa montanha-russa é de quantos metros? Qual que é a altura máxima? Ali no exercício, ó. Já estou anotando os dados aqui, ó. A altura é 50 metros. Beleza. Na descida, que é bem inclinada, a velocidade no ponto mais baixo atinge 30 metros por segundo, ou seja, a velocidade que atinge no ponto mais baixo aqui dessa montanha-russa é 30 metros por segundo. Considerando o carrinho ocupado com uma massa total de 300 quilos, então agora ele deu a massa do carrinho para a gente, hein, 300 quilos. Ele quer saber o seguinte, na posição de altura máxima, ele quer saber qual que é a energia mecânica perdida durante a descida inicial. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai soltar o carrinho na altura máxima. Esse carrinho vai descer, certo? E qual que é a velocidade que ele atinge? 30 metros por segundo. E ele quer saber a energia mecânica dissipada, perdida, entre aspas, durante essa descida aí. O que a gente tem que fazer? Quando ele está lá no ponto mais alto da montanha, que tipo de energia está lá em cima? Ele está parado. Qual que é a energia que ele tem lá? Pode falar, Marília, não precisa ter medo, não. Cinética, professor? Bom, ainda ele não começou o movimento, ele está parado lá em cima. Tá. Então, se ele está parado lá em cima, qual a energia que ele tem? Seria tipo a nossa pista de skate aqui. Vamos lá de novo, ó. Quando eu solto o cachorro aqui de cima, ó, é como se fosse a montanha-russa aqui. Que tipo de energia ele tem lá em cima? Potencial? Isso. Quando ele começar a descer, ele vai transformar essa energia em energia, ó. Velocidade. Não. E a gente chama de energia? Qual que é a energia mesmo que você falou? Um ponto mais baixo, ó. Ó. Cinética? Cinética. Isso. Muito bem, obrigado, gente. Vocês são incríveis demais. É isso que eu quero
entendam, galera. Que tipo de energia está sendo Ô, transformada? professor, Ah, então oi? quando tá parado, ele fica no potencial, né? Que é o azulzinho. Se ele estiver parado no ponto mais alto apenas, a energia que é lá é só potencial. Por quê? Para ter energia Hum, cinética, tem que ter o quê? Tem que ter Velocidade. movimento, movimentar a Isso. velocidade. Isso mesmo. Ah, ok. Muito Obrigado. bem. Ficou bem claro? Quando a gente fala em energia cinética, a gente está falando de energia de movimento. Quando eu estou falando de energia de altura, eu estou falando de potencial gravitacional. Aqui nessa montanha-russa, a energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. Só que uma parte está sendo o quê? Dissipada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas contas. Eu vou calcular a energia potencial do carrinho, e em seguida eu vou calcular a energia cinética dele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que perdeu de energia, entendeu? Porque ele está tentando transformar a energia potencial em energia cinética. Só que nesse exercício aqui, nesse caso, nem toda a energia foi transformada em energia o quê? Cinética. Porque ele falou que aqui, ó, uma parte foi o quê? Perdida. Tudo bem? Vocês viram que é diferente daquele exercício que eu fiz lá agora? Porque lá a gente não teve perda de energia. Aqui a gente teve um pouquinho, que é um caso mais real com o que acontece no cotidiano nosso, beleza? Ok? Ficou bem claro? Então vamos lá, vamos junto comigo aqui. Vamos calcular então o primeiro passo. A gente vai calcular a energia potencial gravitacional. Vai calcular a energia potencial gravitacional. Vamos junto comigo aqui. Como calcula a energia potencial gravitacional? Aí vocês têm que lembrar da equação. É a massa do carrinho, vezes a gravidade, vezes o quê? A altura que a montanha-russa tem. Aí eu vou substituir, galera, ó. A massa do carrinho, olha aqui, a gente anotou os dados, é 300 quilos. A gravidade vale quantos? 10. E quanto que vale a altura nossa montanha? É de 50 metros. Quem é bom de conta aí, de matemática? Ajuda aí a gente. Vamos que é 300. Eu vou dar uma dica para quem tem dificuldade de fazer conta. Pega os números, quando tem número com zero, só pega o primeiro número, multiplica. Ó, fica 3 vezes 1, que é 3, vezes 5, que é 15. Aí fica mais fácil porque você não se perde depois. Agora eu vou contar o número de zero para colocar agora aqui, ó. Tem quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que esse número ficou 1, 2, 3, tem 4 zeros. Quer dizer que é 150 mil joules. Essa foi a energia lá no ponto mais alto da montanha-russa, que é a potencial gravitacional. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a energia cinética desse carrinho, que é o passo número 2. Vamos calcular a energia cinética, porque a energia lá no ponto mais alto foi transformada em energia cinética. Como que a gente calcula a energia cinética? Está aqui no cantinho aqui, ó. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Sempre escreve a equação que acaba decorando dessa forma. Eu não sou muito a favor dessa forma de decorar, mas, gente, não temos muito tempo para poder ficar falando de muitas teorias, etc. Qual que é a velocidade do carrinho que ele atinge lá nesse ponto mais baixo? Que ele falou aqui, que é de quantos metros por segundo? 30. Não esqueçam de elevar ao quadrado, por favor. E de dividir por 2. Eita, agora lascou, hein? Vamos lá, ó. Alexandre, quanto que dá essa conta aí? Vamos lá, quanto que é 30 ao quadrado? Vamos por partes, gente, ó. Mantém aqui o 300. Vamos resolver aqui o 30 ao quadrado. Quantos que é 30 ao quadrado? 900. Aí fica 900, beleza. Aí a gente vai dividir isso aqui por 2. Vamos Aí vai continuar. somar 300 com 900 e divide por 2, né? Isso mesmo, a gente vai fazer essa conta aí. A física acabou, você viu, né?
Ó, Pelo menos já tá mais fácil o jogo. fica 3. Ó, de novo, a gente pode usar a mesma estratégia que eu usei agora há pouco. Ó. 3 vezes 9, eu sei 27. que Professor, é. Ah, boa noite. oi, tudo bem? Pode ir falando. Pode dar a resposta assim logo. Não? Ah, mas aqui a gente não tem muito tempo, a gente tem uma horinha de aula só. Ah, você quer que Tá eu bom. espere um pouco para vocês fazerem? Não, se pode dar a resposta. Ah, se eu... E se soma os 300 vezes 900? ah, sim. Aí, no caso, dá 135, certo? Ah, não, é multiplicado, ó. Isso. Ó, a gente vai fazer 300 vezes 900. Primeiro aqui é a multiplicação, hein, ó. Aí fica 3 vezes 9, que é quantos? 27. 27. Aí eu conto o número de zero, ó. Fica 1, 2, 3, 4 zeros, ó. Ou seja, ficou 270 mil dividido por quantos? Por 2. Por 2. Aonde você viu que era soma, que parece um mais aqui em algum lugar? Tá muito ruim para ver? Ou parecia que era uma soma aqui? Eu não... Bom, É porque vamos lá. Ó. Eu acho Oi? que só confundiram como fala. Ah, beleza. Quantos que é 270 mil dividido por 2? 135 mil. 135 mil. Beleza? Ó, não sei se vocês perceberam, inicialmente, essa energia aqui, a nossa energia inicial era qual? A potencial gravitacional. Isso aqui era o quanto que a gente tinha no início. Seria a energia inicial. E qual que foi a energia final nessa descida? Foi de 135 mil. Ou seja, de 150 mil para 135 mil, qual que foi a energia que foi dissipada aqui nessa nossa situação? Foi de quantos? De quantos mil? Porque no início tinha 150 mil, que era a própria energia potencial. Agora, na descida, lá embaixo, no ponto mais baixo, né, da nossa montanha-russa, essa energia foi para 135 mil. O que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair 150 mil de menos quantos? 135 mil. 135 mil. O quanto que perdeu de energia aí? 15. 15 mil. A nossa energia perdida, então, aqui foi de 15 mil joules. Vocês estão vendo? Esse exercício também é da FUVEST, hein? É de recente, eu estou falando para vocês, a gente está pegando coisa recente. Ficou bem claro, galera? Vocês acharam difícil? Professor, agora entendi. Desculpa aí, viu? Ah, não, gente, ó, agora é o momento de vocês falarem. Eu acho que tem um zero a mais aqui em algum lugar, não tem não? Acho que tem um zero a mais aqui nesse número aqui, ó. Aí, 135 mil, 150 mil. Tá um zero a mais aqui. Beleza? Alguma dúvida? Gente, vocês vão aprendendo fazendo exercício. Nunca aprende logo de cara. É paciência. E agora, vamos pegar esse próximo exercício aqui e vamos ler ele primeiro. Aqui já tem os dados, mas tentem entender o que tipo de energia está sendo transformada. Em uma demonstração experimental, um professor de física, ele usa um estilingue. Aí, estilingue, que tipo de energia que você já tem que lembrar quando envolve estilingue? Que tipo de energia mecânica que a gente está estudando? É a gravitacional, a cinética? Qual a energia que a gente está usando aí? É energia potencial o quê? Elástica, beleza? E a gente vai fazer o quê? Vai pegar um estilingue e vai lançar uma pedra de 0,1 kg e ela vai atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Desconsidere a energia potencial gravitacional da pedra durante o arremesso. Ele quer saber quanto que o professor ele esticou o estilingue para conseguir que a velocidade seja essa de 20 metros por segundo com todos esses dados. Ficou bem claro?
o que está acontecendo nesse exercício? Imagina um estilingue, eu coloquei uma pedra, estiquei o estilingue e ele atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo, a pedra, no ponto mais alto aí. Na hora que saiu do estilingue, essa foi a velocidade que a pedra saiu, beleza? E ele quer saber quanto que o professor, no caso aí desse exercício, ele deformou o estilingue para ter acontecido isso. O que eu quero que vocês entendam aí? Qual que é a parte da física aí que foi envolvida? Quando eu estico o estilingue, que tipo de energia eu estou falando aqui agora? A energia potencial, o quê? Elástica. E essa energia potencial elástica foi transformada em qual tipo de energia, galera? Que tipo de energia foi transformada? Em energia? Cinética. Beleza? Então, toda vez que eu pego, por exemplo, um arco e flecha e estico, eu estou transformando energia potencial em energia de movimento, que é energia cinética. Por isso que aqui eu coloquei já para vocês entenderem a energia que está sendo transformada. A potencial elástica está sendo transformada em energia cinética. Aí, qual a dificuldade que eu acho que vocês vão ter mais? De lembrar das equações. Como que a gente calcula a energia potencial elástica? Kx ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética, a gente já usou algumas vezes hoje aqui na aula, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E ele quer saber a deformação da mola, ele quer saber o x. Vamos lá, vamos trocar aqui o slide e vamos fazer. A energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética. Coloca aqui, ó. Aí eu vou abrir agora as equações, porque eu quero saber a deformação da mola. Vai ficar K vezes o x, que é o que eu quero saber, dividido por 2, que vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quando cai energia cinética e energia potencial, tem uma facilidade aqui que a gente pode cortar esse 2 com esse 2. A gente só usa a parte do quê? De cima das equações. Como tem 2 dos dois lados, né? Aí fica mais fácil. Galera, de novo, quando vocês entendem que tipo de energia está sendo transformada das equações, agora é só matemática, ó. Vou colocar aqui 1 vezes 10 ao cubo. Para quem não gosta de colocar aqui em notação científica, 1 vezes 10 ao cubo, quantos que é 10 ao cubo? Quantos que é 10 vezes 10 vezes 10? Esse número aqui é qual número? Não é 1000? 1000. Ou seja, 1 vezes 1000 é 1000. 1000. Newton por metro. Tá vendo? Que eles colocam assim para saber se vocês sabem notação científica. Aí eu vou substituir, vai ficar 1000 vezes x ao quadrado. Qual que é a massa da nossa pedra aqui, que ele vai jogar aqui? É de 0,1 vezes a velocidade ao quadrado, que a gente sabe que é 20 ao quadrado. Osmar, de onde você está tirando? Ó, aqui, eu estou olhando aqui os dados que eu já tinha anotado na hora que eu estava lendo o exercício. Aí, galera, vamos lá, vamos resolver. Vai devagar, não precisa ter pressa. Fica 1000 vezes x ao quadrado, que é igual a 0,1. Adivinha o que eu vou resolver primeiro? Vou resolver essa parte aqui, ó, do 20 ao quadrado. Quantos que é 20 ao quadrado? 400. Isso, muito bem, galera. Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver, tá vendo que eu estou resolvendo pedacinho por pedacinho? Copia aqui o lado esquerdo. Multiplica 0,1 vezes 400. Quantos que é 0,1 vezes 400? 40. 40. Agora eu quero isolar o x. Se o 1000 está multiplicando a incógnita, ele vai passar para o outro lado, vai passar o quê? Dividindo. Dividindo. Nossa, professor de matemática, eu não gosto que fale isso não, hein? Mas, vamos lá, ó. X ao quadrado é igual a 4 dividido por 100. Eu cortei o zero aqui já para ficar mais fácil a conta. Não sei se vocês
Deu para ver aí? Deixa eu fazer de outra cor aqui para ver melhor. Ó. Cortei o 0 com o 0. Quanto que é 4 dividido por 100? 0,04. Isso. E qual que é a raiz de 0,04? 0,20. 0,20. Eu Isso, ó, acho. galera, vocês cortam 0, e qual que é a raiz de 4? É 2, fica 0,2 metros, tá certo. É 0,2 metros. Se a resposta eu acho que está em metros, mas se tivesse em centímetros, 0,2 metros equivale a quantos centímetros? Que às vezes eles fazem isso também, coloquem em centímetros para lascar a gente, porque vocês têm que saber. A resposta aqui é a letra A, de I love you, física. Beleza, meu povo. São exercícios que são complicadinhos. Só peguei exercício difícil aqui para vocês. Esse aqui é da Olimpíada Brasileira de Física. O outro é da FUVEST. O outro é da PUC. E aqui tem outros que eu também deixei para vocês fazerem no final da aula. Ó. Só FUVEST, VUNESP. O último exercício aqui, para a gente acabar a aula de hoje, vai ser esse, tá? Da PUC. Aí eu deixei mais 4 para vocês brincarem aqui, ó. Inclusive a gente... eu já resolvi esse exercício aqui, ó. Mas vocês fazem de novo para vocês aprenderem, ó. Esse daqui também vocês vão fazer. Esse daqui e esse daqui. São só exercícios difíceis. Eu estou pensando em deixar esse da PUC aqui para vocês fazerem, ó. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Eu vou resolver um outro aqui que eu tinha deixado no final. Pode ser, ó. Vamos pegar esse daqui da VUNESP de 2022, ó. Uma pequena esfera é abonado repouso no ponto 1. Após deslizar sem rolar pela pista, mostrado em corte na figura, perde o contato com ela no ponto 2, passando a se mover em trajetória parabólica até atingir o solo na horizontal. Então, eu soltei uma bolinha azul. Essa bolinha azul saiu da rampa no ponto 2 e ela voltou para o solo aqui, ó, nesse ponto aqui embaixo. Vocês estão vendo? Adotando a gravidade igual a 10, desprezando o atrito e a resistência do ar, quando a esfera passar pelo ponto 3, que é o ponto mais alto aqui, ele quer saber qual que é a velocidade da esfera nesse ponto aqui, 3. Beleza? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero saber se vocês entenderam o que a gente estudou durante a aula. O que vocês vão fazer? Vão analisar cada ponto. Qual ponto que a gente vai olhar? O ponto 1 e o ponto 3. Beleza? Eu destaquei aqui os pontos que a gente vai olhar. Nesse ponto 1 aqui, qual a energia envolvida nesse ponto 1? Ó, ele fala, uma esfera é abandonada ao repouso. Se é abandonado ao repouso, tem energia cinética? Tem ou não? No ponto 1? O que você falou, prof? No ponto 1, ele falou que a esfera sai do repouso, é abandonada ao repouso. Que tipo de energia, então, a gente tem aqui só, no ponto 1? Tem energia Potencial. cinética? É Potencial. Isso potencial mesmo. gravitacional, né? Então, a única energia que a gente tem no ponto 1 é a energia potencial o quê? Gravitacional. Gravitacional. Beleza? Ok? Qual o outro ponto que ele quer que a gente analisa? O 3. Ponto 3. Porque ele quer saber a velocidade no ponto o quê? 3, certo? Vamos lá. Então, aqui nesse ponto 3, qual a energia que ele tem envolvida, Amora?
Qual a energia que está aqui envolvida? Porque aqui ele vai ter uma altura. E ele vai ter também o quê? Ele também vai ter o quê? Cinética? Energia cinética? Isso, muito, muito bem. A gente não tinha feito nenhum exercício ainda desse jeito, porque era sempre no chão, né? No chão, toda a energia potencial é transformada em energia o quê? Cinética. Mas se eu pegar numa altura intermediária da altura máxima, igual que a altura máxima foi 1,8 metros, não sei se vocês estão vendo aí no cantinho. Essa altura 3 é 1,6. Quer dizer que nesse ponto 3, ele vai ter a energia potencial gravitacional no ponto 3, mais o quê? Energia o quê? Cinética no ponto o quê? 3. Tudo bem, galera? Ficou claro aí esse exercício para vocês resolverem agora? Aí o que eu vou fazer? Como a energia se conserva, a energia mecânica no ponto 1 vai ser igual à energia mecânica em qual ponto? 3. Aí eu vou abrir. E eu vou colocar aqui no ponto 1 só tem energia potencial o quê? Gravitacional. Já no ponto 3, eu vou ter a energia potencial gravitacional no ponto 3, EPG3, mais a energia cinética no ponto 3. Vocês estão vendo? Parece que é fácil, mas demora um tempo até vocês começarem a ter essa dinâmica, essa lógica aqui. Aí agora eu vou abrir tudo. Como assim abrir tudo? Como que a gente calcula a energia potencial? É a massa vezes a gravidade vezes a altura número 1. Essa altura número 1 eu vou chamar de o nosso 1,8. E a nossa altura 3 é esse 1,6 aqui. Vamos lá, vamos abrir do outro lado agora. A massa vezes a gravidade vezes a altura 3. Mais a energia cinética 3, que é a massa vezes a velocidade 3 ao quadrado, dividido por quantos? Por 2. Quando eu falo abrir, é fazer isso aqui. Olha que interessante, ele não deu a massa para a gente. Por que ele não deu a massa? Como todos os termos têm massa, eu posso estar cortando. Aí é só o quê? Substituir aqui os valores que a gente já calculou. Quantos que vale a gravidade da Terra? É 10. Aí vai ficar vezes a altura 1, que é quantos? 1,8, que é igual 10 vezes a altura 3, que é quantos? 1,6. 1,6, mais a velocidade 3, que eu não sei, que é o que eu quero saber. Quero saber, inclusive, a velocidade nesse ponto aqui, ó. É isso que foi a pergunta. Ao quadrado, dividido por 2. Galera, agora é só fazer por partes, ó. 10 vezes 1,8 dá 18. 10 vezes 1,6 fica 16. Fica V mais V3 ao quadrado, não coloco o sinal de igual aqui. Mais V3 ao quadrado, dividido por 2. Esse 16, ele vai passar para o outro lado, o quê? A V3 ao quadrado sobre 2. Fica 2, igual a V3 ao quadrado, velocidade do ponto 3 ao quadrado, dividido por 2. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Em x vai ficar V3 ao quadrado. Quantos que é 2 vezes 2? 4. 4. Aí, para tirar o elevado aí desse número, do V3, eu vou passar a raiz em qual número? No 4.
Quantos que dá essa conta aqui de cabeça? 2. 2 metros por segundo. Lê. C. Vocês entenderam o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam. Para mim, o foco é entender isso aqui. Ó. Se vocês entenderem isso aqui, para mim já é bem válido. Aí o resto é só vocês desenvolverem um pouco mais a matemática. Eu deixei aqui alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Então, ó, resolvam o 7. Resolvam de novo aí o extra da FUVEST. Deixei mais 2 aqui para vocês fazerem. Beleza? Tudo bem, galera? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Desculpa, é meio complicado mesmo, mas é só treinar um pouco que vocês conseguem. Se são inteligentes, são esforçados, isso já basta. Beleza, gente? Vou parar de gravar aqui, hein? Tudo bem, Agatha, Heloíse, Alexandre, grande Alexandre, brilhando todos os dias agora, hein? Gente, ó, eu vou mandar essa aula para vocês já já, beleza? Vai estar disponível. Eu já mandei até a aula que vem já também, mas vamos por partes. Resolvam esses 4 exercícios aqui no final, que já tá bom demais. Tchau, um beijo para vocês. Vou ter que correr atrás de um gás agora, que acabou o gás. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Ana Lu. Boa noite. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite aí. Alexandre. Até mais, meu querido. Boa noite. Boa noite, Kyla.